Olá, paz do Senhor, tudo bem? A reflexão de hoje é um assunto muito sério, vai falar com os pais, né? Em questão de legado sobre o futuro dos seus filhos, o futuro não profissional secular somente, mas da eternidade. Meu desejo é que o Senhor Jesus possa te abençoar e te ajudar nessa questão tão complicada que é a maternidade e a paternidade. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo? O que de fato define o legado de um pai? Sabe, essa é uma pergunta profunda. Hoje a gente vai mergulhar em histórias bem antigas para encontrar umas verdades surpreendentes e super atuais sobre os desafios de ser pai hoje em dia. E aqui a gente já entra de cabeça numa questão fundamental, uma escolha que muitos pais encaram, às vezes sem nem perceber. O foco deve ser no sucesso profissional dos filhos, no futuro terreno deles ou na sua herança espiritual. Essa decisão, no fundo, é o que vai moldar o legado que eles vão carregar. Para a gente ter um ponto de partida, um padrão a ser seguido, por assim dizer, a gente precisa olhar para Abraão. Ele foi um pai cuja maior preocupação não era nem com quem o filho dele ia se casar, mas sim onde o filho dele iria viver. Isso já diz muito. Olha que impressionante. Toda a filosofia de paternidade de Abraão está resumida aqui, nessa ordem radical que ele deu ao servo. Uma frase curta, direta, mas que estabelece um limite que simplesmente não era negociável. Tudo para proteger o futuro do filho. A gente pode até dar um nome para essa atitude, né? Intencionalidade paterna. E o que isso quer dizer na prática? É agir antes que o problema apareça. É proteger de forma ativa, sabe? Sem esperar para ver. É criar uma barreira de proteção em volta do ambiente e da herança espiritual da criança. E esse quadro aqui deixa o conflito bem claro. De um lado, a cidade de Ur. O que ela representava? Valores do mundo, conforto, segurança material. Do outro, Canaã, a terra da promessa. Abrão sabia que voltar para Ur seria um retrocesso espiritual gigantesco, uma perda da promessa divina. A escolha era óbvia para ele. Mas, como a gente sabe, nem toda história é de sucesso. Em um contraste gritante com essa visão de Abraão, vamos analisar agora as histórias de outros grandes homens de fé que, infelizmente, vacilaram feio em seus papéis como pais. A história nos mostra padrões muito claros. Enquanto a grande força de Abraão foi a sua intencionalidade, as falhas de pais como Eli, Samuel e Davi se encaixam basicamente em três categorias bem diferentes de negligência. Primeiro, Eli. Pensa bem. O homem era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa do seu povo. E os filhos dele eram completamente corruptos. E o que ele fez? Ele até reclamou, falou contra o pecado deles, mas não agiu de verdade. Parece que a imagem pública dele era mais importante que o dever de pai. Depois, a gente tem Samuel, um profeta incrível, super respeitado. Mas ele estava tão mergulhado nos seus deveres, no trabalho para a nação, que acabou se distraindo do que acontecia dentro da própria casa. É a falha da distração. Uma armadilha muito comum hoje em dia, né? A gente se ocupa tanto que esquece do principal. E por último, Davi, um homem conhecido como o segundo coração de Deus, mas que, como pai, falhou bastante. O problema dele era o medo. Medo de confrontar os filhos, como Absalom e Adonias, medo de perder o carinho deles. E essa falta de limites, esse amor sem disciplina, acabou trazendo caos para a família. Certo. Vimos essas histórias de milhares de anos atrás. Mas e hoje? Como é que tudo isso se conecta com os desafios que os pais enfrentam agora, no nosso dia a dia? Vamos mergulhar em algumas questões que são cruciais. Essa é uma pergunta que dói em muita gente. Por que tantos jovens que cresceram em lares de fé, com bons exemplos, acabam se afastando? É uma questão complexa, mas as histórias que a gente acabou de ver dão algumas pistas bem diretas e, para ser sincero, um pouco desconfortáveis. O ponto crucial é o seguinte: quando os limites espirituais dentro de casa são meio nebulosos, o caminho de volta para o Ur, ou seja, para os valores do mundo, fica totalmente aberto. Muitas vezes, sem querer, os próprios pais acabam fazendo o mundo parecer mais atraente que a fé, por darem mais valor ao sucesso terreno. E isso nos leva a uma reflexão muito séria. Que tipo de filho estamos criando? Um cidadão de sucesso em Ur, super bem-sucedido profissionalmente, ou um herdeiro da promessa em Canaã? Onde está o foco principal da criação? Essa pergunta muda tudo. E aqui está a grande sacada. Isaac não herdou só os bens, o dinheiro e as terras de Abraão. Ele herdou o Deus de Abraão. Isso sim é um legado de verdade.
Tanto é que ele fez questão de reabrir os mesmos poços que o pai dele tinha cavado. Ele estava, simbolicamente, continuando a jornada espiritual do pai. Entender esse modelo todo não é só um exercício intelectual, claro. É um chamado bem direto. Um chamado à ação para os pais de hoje. Tá, mas na prática, como é possível ser um Abraão hoje em dia? A gente pode resumir em 3 passos bem intencionais. Primeiro, defina qual é a sua Canaã. Quais são os valores espirituais inegociáveis da sua família? Segundo, identifique qual é a sua Ur, ou seja, de quais influências do mundo é preciso proteger os filhos. E terceiro, e talvez o mais difícil, agir com coragem. Ter a firmeza de dizer não, para lá você não volta, quando realmente importa. No fim das contas, a verdade é esta. O futuro dos filhos depende muito menos da faculdade que se paga para eles e muito mais da Canaã espiritual, que a gente os ensina a chamar de lar. É nesse alicerce que um legado de verdade é construído. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar para cada um refletir. Teremos a fé e a coragem de Abraão? Porque essa decisão não define apenas o nosso legado, mas prepara a próxima geração para ser herdeira do reino que está por vir. Olha, se essa nossa conversa sobre legado fez sentido para quem está nos ouvindo, considere compartilhar essa mensagem. Mande nos grupos de família, no WhatsApp, no Facebook. Pode ajudar outros pais que estão na mesma jornada. E claro, fica o convite para deixar um comentário construtivo aqui embaixo sobre os desafios enfrentados. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossas próximas análises.